Louvado seja Deus. Nós estamos para mais uma aula do CETAD. CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Mais precisamente, Assembleia de Deus, Bela Vista. O professor Gilberto Rebouças. E nós estamos na segunda aula da disciplina Escatologia Literária, que aborda, que estuda os livros de Daniel e Apocalipse. Na aula passada, nós tivemos introdução aos dois livros, eu dei um resumo do livro de Daniel, e hoje nós vamos começar. Nós vimos também uma introdução ao Apocalipse, e hoje nós vamos começar a estudar o texto do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Então, nós vamos ler, como é nosso costume, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bem-aventurado Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do teu altar e diante da tua bendita pessoa. Nos aproximamos de ti em nome de Jesus, pedindo que nos ilumine, pedindo que nos ensine, pedindo que abra o nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, em nome de Jesus, nós oramos. Pedimos que nos proteja, que nos guarde, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer aquele acordo inicial. Eu vou dando aula, e na hora que você precisar, você pode interromper à vontade. Não precisa nem levantar a mão, basta ligar o microfone e dizer: professor, eu tenho uma pergunta. Então, eu pararei, ouvirei a sua pergunta e, com a graça de Deus, tentarei responder a pergunta. Então, estamos combinados assim? Então, lembrando aos irmãos que estão assistindo pelo YouTube, que você precisa deixar lá o seu sinal de que você viu, de que você assistiu, colocando seu nome e a palavra presente e deixando um comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se. Então, nós vamos, hoje, começar a comentar um dos livros mais interessantes e importantes da Escritura. Está dando para ouvir bem, pessoal? Sim,
Fala, pastor. Sim, O som pastor. tá bom e a sua informação foi compreendida. Então tá bom. Sim, meu pastor. Pai do Senhor. Mas, Senhor mesmo, revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação é a palavra apocalipse no grego. E ela significa desvendar, literalmente, remover o véu. Então, esse livro, como muita gente pensa, que é um livro enigmático, que é um livro escondido, é, na verdade, uma revelação. É o contrário do que as pessoas pensam. É uma revelação de Jesus Cristo. E aí se pergunta se esta revelação de Jesus Cristo, que está no genitivo, né, de, se é objetivo ou se é subjetivo. Se Jesus é o autor ou o objeto da revelação. Então, a sentença continua e diz assim, que Deus lhe deu. Então, esta é uma revelação de Deus Pai, entregue a Deus Filho. Esta é uma revelação de Deus Pai, entregue a Jesus Cristo, Deus Filho, para mostrar aos seus servos. Aqui nós temos os destinatários, que são os servos de Deus. As coisas que em breve, né, em breve, em grego, é esta palavra dei. Dei é necessário. A palavra denota o cumprimento seguro do propósito de Deus revelado pelos profetas. Na chave linguística, o dei denota não a consumação rápida das coisas, mas o cumprimento absolutamente certo do propósito divino. Então, quando se diz que em breve deve acontecer, está nos garantindo que não apenas essas coisas vão acontecer logo, mas que essas coisas acontecerão com certeza, com toda certeza. Então, não precisamente, logo, imediatamente. É o que a gente chama de escatologia inaugurada ou realizada. Nós estamos estudando o Apocalipse do ponto de vista preterista futurista, usando a abordagem teológica do já é e o ainda não, de que o Apocalipse tinha coisas para os seus dias, porque senão não teria propósito de ser escrito, mas que estas coisas não ficaram presas, encarceradas, somente para os dias de João. Que estas coisas também dizem respeito aos dias de João e ao futuro. Por isso, nós abordamos o já é. Aqui a nossa metodologia será o já é, que já aconteceu. Mas nós acreditamos que não apenas as coisas aconteceram, mas que elas acontecerão ainda em um sentido muito maior. E por isso nós vamos ver. Então, em breve,
em breve estas coisas começariam. Como a gente pode dizer que nos dias de João, a revelação, o tirar o véu estava começando, as coisas estavam começando, o fim, o escatom, estava quando a ser revelado. E aí ele diz assim: ele enviou ao seu anjo. Então, Deus Pai entrega a Deus Filho, que entrega ao anjo. E aqui nós lembramos da lei. Paulo ele vai nos dizer que a lei foi entregue por meio de anjos. Quando a gente lê o Apocalipse e estuda o Apocalipse, ou a revelação, ou tirar o véu, dois livros vão começar a saltar diante de nós e povoar a nossa mente. O livro do Gênesis, o livro do Êxodo. Então, lá no Êxodo e na carta de Paulo aos Gálatas, ele nos diz, e lá em Deuteronômio, que a lei foi dada por Deus com a mediação dos anjos. E aqui no Apocalipse, está dizendo de novo que a última revelação de Deus, que a última profecia, porque nós vamos ver em breve que João vai ser o último escritor do Novo Testamento, por volta do ano 95, 96, já no final do primeiro século, para anunciar ao seu servo João. Então, Deus Pai deu a Deus Filho, e Deus Filho usou como mediador o anjo para entregar a João, seu servo. E João ainda não é o fim. Que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse atestou aqui significa que ele viu claramente, compreendeu e registrou. É como se ele desse o seu aval. Né? Deixa eu só achar aqui. É um sinal. Assim, esse verbo significa dar um sinal, representar, indicar ou fazer conhecido, relatar, comunicar, mostrar um sinal, indicar, apontar. Então, nós vamos voltar lá. E vamos ver. Vamos continuar o nosso estudo. Aí, assim, o que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Alguns interpretam palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo assim, como se fosse um recurso exegético. O que é um recurso exegético? É quando você pega palavras que são sinônimas e você repete com a
finalidade de ênfase. Supõe que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e que ali ele não estaria descrevendo partes do ser humano, como também Paulo não estaria descrevendo partes do ser humano quando diz santificai em todo o vosso espírito, alma e corpo, mas que isso seria um recurso exegético, né? Ou seja, uma repetição de sinônimos. Então, para alguns, isso aqui é palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo são sinônimos. Já outros interpretam assim, que a palavra de Deus foi ouvida e que essa palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Existem aqueles que interpretam a palavra de Deus como sendo o Antigo Testamento, enquanto que o testemunho de Jesus é o Novo. Esta interpretação não combina com o contexto. Aí ele diz assim: bem-aventurados, macários, né? Nós já vimos sortudo, abençoado, os que leem. Então, geralmente a gente pensa que esses que leem somos nós na nossa leitura devocional, na nossa leitura como estudantes da palavra de Deus, em busca de conhecer o Deus que nela e através dela e por meio dela se revela. Mas aqui, João tem em mente a leitura dos profetas e da lei na sinagoga, onde alguém lia a escritura em voz alta, tendo em vista que muitos do povo eram analfabetos. Então, aqui o texto significa leitura no culto, leitura cultica, e não a leitura devocional, se bem que ele não desencoraja, né, a leitura devocional, mas aqui, bem-aventurado que lê, é aquela pessoa que vai fazer a leitura deste livro em voz alta durante a reunião da comunidade do reino, da igreja de Jesus Cristo. E eu uso aqui a versão do século XXI. E também os que ouvem. Então, esse livro vai trazer bênção, né? E não tristeza, e não medo, e não pavor, como alguns têm do livro do Apocalipse. Ele diz: bem-aventurado aqueles que estão ali na comunidade do reino, reunidos em adoração, em celebração, e que ouvem as palavras desta profecia. Então, nós já vimos que o Apocalipse tem uma literatura apocalíptica, ele tem o seu lado como carta, e ele tem o seu lado, né, como profecia. Ele diz assim: e guardam as coisas que nela o que? Nela a profecia estão escritas. Né? Então ele diz: olha, pessoal, vocês devem ler em voz alta, e aquele que vai ler o texto sagrado, como o judeu faz na sinagoga, os cristãos eles pegaram o ritmo da sinagoga, a liturgia, e fizeram agora do jeito do cristianismo. E aí eles agora vão ler, João diz: olha, bem-aventurado aquele que lê.
Porque no final do primeiro século, ainda não havia o cânon, a lista de livros inspirados por Deus. Então, o João está dizendo, olha, este livro, o Apocalipse, boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora deu para ouvir, deu para ler. Então, ele diz, bem-aventurado aquele que lê. Então, é como se João estivesse dizendo, olha, bem-aventurado aquele que leva o livro do Apocalipse, que crê na sua inspiração, e porque nela crê, lê como escritura, com a autoridade das escrituras do Antigo Testamento, como uma profecia. E ele diz, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que dão ouvidos, um ler como palavra inspirada, os outros escutam como palavra inspirada por Deus. E aí ele faz a terceira parte da sua bem-aventurança e guarda aqueles que praticam, aqueles que creem, aqueles que vivenciam, aqueles que usam isso que ouviram no dia a dia, no seu caminhar, na sua proposta de caminhada com Deus e com o próximo. E aí ele diz, por quê? Uma conjunção explicativa. Ele diz, porque o tempo está próximo. Então, está começando. O livro do Apocalipse é como se você estivesse chegando num cinema e estivesse começando ali os últimos dias, o escatom, a escatologia inaugurada, que começou, se estende até hoje e vai entrar pelo futuro. Há alguma pergunta? Não, né? Então, Pastor Gilberto, opa, os bem-aventurados que leem hoje, não pode ter também dedicado a nós, não? Que lemos, que meditamos, que procuramos viver e praticar essa palavra? sim, sim também. Mas, em primeiro lugar, não era isso. Em primeiro lugar, você só lia um livro se ele fosse inspirado. E como o livro ainda não tinha sido canonizado, ainda não tinha sido feito cânon, então quem lia o Apocalipse numa reunião cristã é porque acreditava que esse livro era inspirado. E aqueles que ouviam também eram bem-aventurados, porque ouviam, e a pessoa só ouvia a leitura de um livro se cresce que esse livro é inspirado. Então, quando a pessoa está lendo, está ouvindo e principalmente vai obedecer, é porque essa pessoa está dando o aval, essa pessoa está dizendo que ela crê que aquele livro, que ainda não tinha sido colocado no cânon, e que foi difícil colocá-lo no cânon, mas que os irmãos do Novo Testamento, a comunidade do reino, já havia colocado. João já estava dizendo, olha, bem-aventurado. Mas isso não quer dizer que não se refira também a nós, que nós não sejamos abençoados. Nós somos abençoados, bem-aventurado que lê,
Bem-aventurado aquele que ouve, quando nós lemos em voz alta ou pregamos. E bem-aventurado ainda aqueles que guardam. Mas, como eu já disse, o que João tinha em mente era a leitura no culto público. Era o Entendi, ouvir com fé e, entendi. consequentemente, o guardar. Mais alguém? Então, a função básica de João como servo de Cristo é testificar ou atestar duas coisas: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ambos, João e Jesus, testemunharam a realidade dos eventos iminentes. Em Apocalipse, testificar é uma referência à proclamação e à autenticação pública de realidades divinas em palavras, atos, geralmente em face de grande oposição. Então, nós vimos que durante o Apocalipse, tem aí, desde o ano 58, o imperador Domiciano, que se declara, se intitula Deus, mas que decreta que todos adorem a ele como um Deus. Então, os cristãos estão debaixo de grande perseguição. Então, vamos continuar a nossa abordagem. Agora ele vai começar aquela parte como carta, o Apocalipse como uma carta. João é o emissor, é o autor secundário, porque o autor primário é Deus, é o Espírito Santo. E João é o autor secundário. João, as 7 igrejas. Então ele diz, olha, 7 igrejas. E nós já vimos que o número 7, existem os métodos de interpretação, e o método historicista é aquele que acredita que cada igreja representa um período da história, e que, infelizmente, deixaram para nós só a igreja de Laodiceia. Nós não entendemos que a Bíblia vá por esse caminho. Não é isso que João queria ensinar. Então, ele não está escrevendo a uma igreja. Também não, muita gente não leu isso aqui direito. Domiciano. Irmão Eugênio, o irmão foi à aula passada. Sim ou não? A aula de quarto. Então, eu expliquei. Domiciano, quem foi à aula de quarta sabe que Domiciano era o imperador que estava no trono durante o livro do Apocalipse, e que ele vai de 58 de 58 não, até 95, 96, ele vai ali de 88 até 95, 96. E esse homem decreta, esse imperador decreta que adorem a sua pessoa. E aí as cidades, as colônias romanas, as cidades proeminentes, querem fazer templos ao imperador. E o sinal de lealdade ao imperador é adorar a sua imagem. Então, João diz, as 7 igrejas. Então, João não está escrevendo, primeiramente, aos judeus, não. João não está escrevendo, em primeiro lugar,
a mim e a você também não. Porque muita gente, quando interpreta o Apocalipse, esquece quem são os destinatários. E é um grave erro exegético pular, esquecer a quem aquele determinado documento foi escrito. Então, João diz o seguinte: as 7 igrejas. Então, ele está escrevendo, já disse lá em cima, aos seus servos, então ele está escrevendo ao povo de Deus, aos cristãos. Mas que cristãos são estes que ele está escrevendo? Cristãos que congregam nas 7 igrejas. E estas igrejas estão localizadas na Ásia. Então, os primeiros destinatários, aqueles que João tinha em mente, são 7 igrejas. Na Ásia havia várias igrejas. E por que ele pegou o número 7? Nós já vimos que o número 7 ele vai falar de totalidade, de completude, daquilo que completa. Então, quando fala de 7 igrejas, eu não estava lembrando de ter visto o irmão lá. Mas o nosso querido Jailson postou um áudio. Então, ouça pelo áudio aí e leia o texto. Pessoal, às vezes eu fico assim achando, tenho quase certeza, que muitos não leem. Não leem o texto. Então, é por isso que eu coloco bastante informação. Tem horas que eu fico aqui procurando de tanta informação que eu coloco. Eu poderia colocar só o texto, mas eu coloco as informações para que vocês leiam. Então, pelo amor de Deus, leia o texto, leia a ementa. Então, João diz assim: olha, pessoal, esse livro foi escrito aos servos de Deus. E aí a gente pergunta que servos? Os servos que estão nas igrejas, nas 7 igrejas, que representam todas as igrejas. Porque os problemas que essas igrejas passam são problemas que atingem todas as comunidades da fé. Mas ele faz questão de localizar geograficamente onde estão estas igrejas. E ele diz que estão na Ásia. Ele não diz que ele está escrevendo as igrejas da Macedônia, da Acaia. Ele diz que está escrevendo a igrejas da Ásia. Aí, como carta, nós já vimos, tem o autor, os destinatários, a localidade. Ele diz: graça a vós e paz, que era a saudação cristã. Hoje nós usamos, principalmente no meio pentecostal, a paz do Senhor, porque a gente parece que parou nos evangelhos. Nos evangelhos, como só tinha judeu que se converteu, então era o shalom. Então, Jesus, quando aparecia aos discípulos, Jesus está falando com judeus. Então, não tem sentido Jesus dizer Haris, graça. Por quê? Porque essas pessoas não entenderiam o que é isso. Mas quando Jesus diz shalom, paz,
Então, muita gente pensou que a saudação, porque não leu as cartas direito, a saudação era a paz do Senhor. Se bem que é bobagem, é fazer discussão, polemizar acerca de uma saudação. Porque você pode dizer a paz do Senhor, graça e paz, ou como Paulo fala nas pastorais, graça, misericórdia e paz, ou boa noite, bom dia, porque vai depender do contexto, de como é a saudação naquele contexto. No contexto judaico, era shalom, paz. No contexto de Paulo, que tinha judeu e gentil, era Haris, Kai, Eirene, graça e paz. No nosso contexto, é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, que seja de coração, desejando bem ao próximo. Então, ele vai fazer a saudação. Aí ele vai dizer de quem, de onde vem. Como Jesus, Paulo vai dizer, partindo de Deus Pai. Ele diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, aqui ele está falando de Deus, o Pai. Ele vai falar agora da Santíssima Trindade. O nome de Deus vem do verbo raiar, o verbo ser. E o nome de Deus, o Yahvé, tem esse verbo, raiar, no presente, passado e futuro. Eu era, eu sou e eu serei. Eu era, eu sou e eu serei. Que é do verbo raiar. Então, aqui, João, ele diz, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então, é da parte do Pai. Da parte do Pai. Então, em primeiro lugar, nós estamos vendo que João está escrevendo para 7 igrejas históricas. E que essas cartas elas serão utilizadas de forma circular, onde não apenas estas 7 igrejas, mas todas as igrejas ali vão fazer uma cópia e vão ler em seus cultos públicos. Aí ele diz assim, aí eu coloquei aqui, aí aqui nós temos as 7 igrejas, a localização delas. Né? Se você perceber, ela vai começar com Éfeso aqui, e ela vai fazer uma espécie de círculo. É como se João estivesse dizendo, eu estou escrevendo a todas as igrejas, e ele está bem aqui nessa ilha pequena, chamada Pátios. Então ele diz assim, aquele que é, que era e que há de vir, é Deus, o Pai. Aí ele diz assim, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Lá no livro do profeta Isaías, diz assim, e descerá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fidelidade, de veracidade. E aí, se você contar, tem 7 aspectos, principalmente se você pegar a Bíblia
que João tinha, que João usava, que era a Septuaginta, a versão dos 70. Então, dos 7 Espíritos fala da plenitude do Espírito Santo. Então, ele está escrevendo da parte de Deus Pai, que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos, ou seja, o Espírito Santo em sua totalidade. Então, lá no trono, de onde essa mensagem vinha, tinha o Pai e o Espírito Santo. E aqui nós temos, e da parte de Jesus Cristo. Agora nós temos a Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas esta é uma maneira incomum de se falar da Trindade. Esta é uma maneira incomum, geralmente se fala o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, Deus o Filho, segunda pessoa da Trindade, e Deus o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. É assim que geralmente a Bíblia fala. É assim que aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui aparece o Pai ou Espírito Santo e Jesus Cristo. Por quê? Provavelmente, João tem em mente aqui o tabernáculo. Possivelmente, João tem em mente aqui o tabernáculo, e ele vem do Santo dos Santos, onde tem Deus o Pai, o que era, que é, o que é, que era e que há de vir. Aí ele vem para o segundo, vindo de dentro para fora. Ele vai passar pelo candelabro, o castiçal, com 7 lâmpadas, um único castiçal, candeeiro, candelabro, com 7 lâmpadas, que representam o Espírito Santo, e vem para o átrio, onde Jesus Cristo foi sacrificado. Então, provavelmente é por ter isso em mente que João coloca o Espírito Santo em segundo. Vou repetir. Então, ele está imaginando o tabernáculo, já que há um tabernáculo terreno, nós vimos que há um tabernáculo celestial. Então, de onde vem essa mensagem? Vem da parte do Pai, que no tabernáculo terreno estava no Santo dos Santos, da parte dos 7 Espíritos, o candelabro, que no tabernáculo terreno estava no lugar santo, e da parte de Jesus Cristo, que no tabernáculo terreno foi imolado no altar de bronze, o altar do holocausto. Alguma pergunta? Pastor Gilberto, o Aguiar, esses 7 espíritos que João se refere são as 7 igrejas da Ásia? É uma referência a isso? Meu irmão, eu acabei de explicar o que era os 7 espíritos. Tu estava onde? Hein, Aguiar? Aguiar? Me desculpe, meu pastor, porque eu dei uma saída aqui. Me desculpe. Então, meu irmão, você vai ver lá na cor, porque eu não posso estar voltando para vocês saírem. Mas eu vou responder. Obrigado, meu pastor. Por favor, não saia mais. E da parte dos 7 espíritos. 7 é a totalidade, 7 aqui fala do Espírito Santo.
Lá Isaías diz, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito da verdade, o Espírito de fortaleza, o Espírito de graça. Então, o Apocalipse é um livro simbólico. Então, aqui está falando do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Então, é uma mensagem que vem da parte da Trindade, da parte da Trindade. Aí ele diz agora sobre Jesus, ele diz que o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo é como o candelabro com 7 lâmpadas que está lá no trono, lá na corte celestial, junto com o Pai, diante do trono. E de Jesus Cristo. Então, esta revelação de João, esta profecia tem sua origem na Trindade. E aí ele diz o seguinte: quem é esse Jesus? Ele diz o primogênito dos mortos. Ou, como Paulo diz, as primícias da ressurreição. Então, o primogênito dos mortos quer dizer o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E diz mais, e o príncipe dos reis, agora, Jesus Cristo, que foi humilhado, rejeitado pelo judeu, porque dizia ser rei, foi zombado, escarnecido. Agora, João diz que ele, já que o Pai é o rei, então Jesus é o príncipe dos reis da terra. Ele é aquele que tem a autoridade sobre os reis da terra. Aí ele diz assim, que é a fiel testemunha. Da palavra Marte, que é aquele que fala de Deus com veracidade, que testemunha de Deus com um testemunho irrefutável. Alguma pergunta, pessoal? Eu novamente, meu pastor. Diga, meu amigo. Com relação a esses 7 espíritos, eu posso dizer que são 7 qualidades que Jesus tem? Não, meu irmão, está falando do Espírito Santo, não é de Jesus. Está falando do Espírito Santo. 7, o Apocalipse é simbólico. 7 representa a plenitude, o Espírito Santo em sua plenitude. É como se João estivesse dizendo, olha, a revelação que eu estou trazendo para vocês, a profecia que eu estou trazendo para vocês, é da parte do Pai. O Pai é aquele que é, que era e que há de vir. O Pai é aquele, lá de Moisés, que disse, eu serei o que serei, o Eterno. Da parte do Espírito Santo, em sua plenitude, e da parte de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, que é o príncipe dos reis da terra, e que é aquele que é digno de que nós escutemos o seu testemunho, a sua mensagem. Deu para entender? Positivo, meu pastor. Entendi, viu? Então, o que agora vai haver? Nós já vimos isso aqui. Por que ele está falando isso? Nós já vimos que agora, alguns imperadores, como Augusto, Cláudio, Vespasiano, Tito, tinham sido declarados oficialmente Deus, divos, que era divino. Mas o imperador Domiciano, que era o imperador nos dias do Apocalipse, ele exigiu que se chamassem Dominus
et Deus, que ele fosse chamado de Senhor e Deus. Então, qualquer pessoa que ia a uma audiência, ou quando ele passava, tinha que chamar o Domiciano de Senhor e Deus. Então, quando eles passavam, as pessoas diziam: eis aí o Senhor e um Deus. Então, os cristãos, toda a Roma, chamava Dominus et Deus, Senhor e Deus. Então, para o mundo da época, Senhor, Kyrios, Theos, Deus, era o imperador Domiciano. Mas havia um grupo pequeno de gente simples que estava crescendo, que estava entrando no Império Romano, no Palácio Imperial, e esse grupo dizia: não, não. Senhor, Kyrios, é Jesus Cristo. Deus é Jesus Cristo. Por fazerem assim, eles passaram a ser mal vistos, passaram a ser religio ilícita, ou seja, uma religião não aprovada pelo Império, uma religião não reconhecida e, portanto, proibida. E, como proibida, e as pessoas continuavam a se reunir, tinha que ser caçada. Então, aí começam as tribulações. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, meu pastor. Só o Aguiar que está perguntando? Então, vamos lá. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, os cristãos estavam diante do Domiciano, diante do poderio romano, que eu aconselho, se você ainda não assistiu, que você assista O Gladiador, para que você possa ter uma ideia do poder romano, ao ver o Coliseu, ao ver as centúrias. Né? Ao ver o poder romano que os cristãos enfrentavam. As legiões, as armas. E aí, ele diz, olha, aquele que nos ama, é muito importante que os cristãos daquela época soubessem que eles eram amados e que nos libertou dos nossos pecados. Em algumas traduções tem lavou. Né? Aqui é o verbo liu, que qualquer pessoa que fez grego comigo sabe que é o verbo desatar, libertar, deixar ir. Então, a tradução das Bíblias novas já vem aquele que nos ama e nos libertou. Então, era o mundo dos escravos. No Império Romano, 60% das pessoas eram escravas. E agora João está dizendo para pessoas que materialmente ainda são escravas, para pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé, ele está dizendo, primeiro, ele nos ama. Segundo, nós somos libertos pelo seu sangue. E aí ele diz o que nós fomos feitos. Nós que éramos pecadores, escravos, e nos constituiu reino
e sacerdotes para Deus Pai. Lá no Antigo Testamento, Deus separou Israel para ser um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Mas Israel falhou. E eu coloquei até aqui o texto para a gente ler. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, os israelitas fracassaram em serem mediadores entre Deus e as outras nações. Ficaram com Deus para si. E aí ele diz, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, agora a igreja é um reino sacerdotal. É um reino que está se espalhando de homens e mulheres que conduzem os homens a Deus. Chamam os homens para estarem na presença de Deus. Então, nós somos um reino de sacerdotes para fazermos o que Israel não fez. Para sermos luz deste mundo. A Ele, a Jesus Cristo, glória, domínio pelo século dos séculos. Isso aqui é um hebraísmo para dizer por toda a eternidade. Alguma pergunta? Não, meu pastor. Então, vamos lá. Pessoal, olha, não guardem perguntas se vocês têm dúvida. Porque é melhor a pessoa errar, eu sempre digo, o seminário é o melhor lugar para errar, porque tem correção, do que você ficar com medo de perguntar, e aí depois não entendeu, mas tem medo de perguntar. Então, não tenha medo de perguntar. Aí agora vem o tema do livro. Diz assim, ele quem? Aquele que ele acabou de glorificar, Jesus, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim. Amém. Você vai ver que diz assim, ele vem com as nuvens e até mesmo aqueles que o traspassaram. E se a conjunção cai, ela dá fluidez ao texto. Ela faz o texto correr como água. Então, a primeira coisa que ele nos diz é que ele vem com as nuvens. Na antiguidade, né, era comum Deus aparecer na Kavod, ou modernamente na Shekinah, que era a nuvem da glória. Então, quando os autores do Novo Testamento, e principalmente João, que quer falar uma linguagem, porque, vou repetir o que eu já disse na aula introdutória, o livro de Apocalipse, ele é censura e elogio. Ele é um livro que foi escrito para alentar os desalentados e ameaçar os pecadores. O livro do Apocalipse, nesse aspecto, ele é semelhante às parábolas. Jesus diz para que eles vendo, não vejam, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então, o livro do Apocalipse
É um livro simbólico para ocultar as verdades de Deus aos ímpios e impenitentes e para revelar aos cristãos. Então, quando ele diz assim, ele vem com as nuvens, ele tem em mente a nuvem de glória que cobria o povo de Israel. A nossa ideia como brasileiros ocidentais é que nuvem é que Jesus vem caminhando como as nuvens fossem degrau. Então, a gente pensa isso. E muita gente que quer escatologia vai ter algum susto. Por isso, eu resolvi começar a escatologia pela escatologia literária, para que a gente não corra o risco de tirar o texto do seu contexto. Então, primeira declaração, esse que recebe a glória, o louvor, a majestade, ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. E todo olho o verá. O ensino da Bíblia, preste bem atenção, é que a vinda de Jesus Cristo será visível. É que Jesus virá e todo olho o verá. Eu ainda não encontrei em todos os livros que eu li, que as pessoas tentam mostrar uma vinda secreta, ninguém, até hoje, pode ser que você me mostre, um texto em que Jesus vem secretamente. O ensino da Escritura é que Jesus vem e vem de forma pessoal e visível. Então, ao longo da escatologia, os escatologistas já disseram que veio no Pentecostes, outros disseram que ele veio na destruição de Jerusalém, outros disseram que ele vem quando nós nos convertemos. Mas o ensino bíblico é que Jesus vem visível, pessoal e visível a todos. Qual é o ensino da Escritura, pessoal? Engasgaram? Faltou energia aí? Jesus vem visível, pessoal e visível a todos. Então, essa é a primeira pedra de toque. Jesus vem pessoal e vem visível a todos. É. Escreva de novo aí, mesmo. Que Jesus vem visível. Então, preste bem atenção. Em nenhum lugar que eu já li, existe a ideia de uma vinda invisível. Os textos usados, mais precisamente o texto do Apocalipse, é um texto que, do Apocalipse, não, de Tessalonicenses, do arrebatamento, lá diz que Jesus virá com grande clangor, com a trombeta e com a voz do arcanjo. Se isso não é visível, eu não sei mais o que é visível. Porque tudo que tem ali é para mostrar que Jesus vem visível. Agora, como eu já disse, nós fizemos exegese
E na nossa exegese, nós colocamos dentro do texto as nossas ideias teológicas. Então, todo olho verá, mas até mesmo os que o traspassaram. Quem traspassou Jesus, o soldado romano? O ímpio. Então, ele vem visível, ele não vem na calada da noite. Quando a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão, não quer dizer que ele vem invisível, quer dizer que ele vem de forma surpreendente, na hora que ninguém espera. Então, assim, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo os romanos, até mesmo os judeus que estavam ali, todos, e diz assim, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Aí diz sim, que é nai em grego, e amém. E aí os teólogos se perguntam se esse lamento é um lamento de alegria, um lamento de ver a vinda de Jesus, ou um lamento de tristeza. Eu sou partidário da segunda. Por quê? Por causa do contexto. Diz, todo olho verá, até mesmo que os traspassaram. Então, aqueles que traspassaram a Jesus não podem vê-lo com um olhar de alegria. Todos aqueles que foram rebeldes e se mantêm rebeldes até hoje, todos os rebeldes em todos os tempos, eles se lamentarão. Jesus disse, eu sou o filho do homem. Lá no Sinédrio. E aí o sacerdote disse, você é o filho de Deus? Ele disse, sim. E vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ali ele não disse que ele viria invisível, mas ele viria com poder e grande glória. Agora, é claro, o nosso sistema organizacional teológico, a gente dividiu a segunda vinda de Jesus em duas partes para se adequar às nossas crenças. Que não faz sentido você dizer que Jesus vem em duas vezes, vem uma vez em duas fases. Como assim? Então, isso aí é coisa para escatologia propriamente dita. Mas o ensino é que é visível e que o povo se lamentar, porque nós não cremos. O homem estava dizendo a verdade. Ele não era um falso profeta. Aí nós temos aqui o imprimatur divino. Diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. O Theos Pantocrator, o Todo-Poderoso. Isso é uma reminiscência lá do Antigo Testamento. Lembre-se que João está falando, segundo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento aqui era o El Shaddai. Então ele diz, eu sou o alfa e o ômega. A primeira e a última letra. Diz o Senhor Deus. Aí João, para identificar quem é que está falando, ele diz, olha, aquele que é, que era e que há de vir. O Pai. E aí agora vem a primeira visão. João vai ver, ele viu Cristo sofrido na cruz. João é a maior autoridade eclesiástica viva. Todos os apóstolos morreram.
João está velho, ele está exilado na ilha de Patmos, por ordem do imperador. E agora que pensaram que João estaria calado, agora João vai ter uma visão de Jesus diferente daquele que ele conhecia. Ele vai ver o Cristo glorificado. Então ele diz assim, eu, João, esse eu aqui é enfático, é para dizer eu e não outro, vosso irmão e companheiro. Então ele não se apresenta como apóstolo, como superior, mas como alguém que está no mesmo nível, como alguém que está enfrentando as mesmas lutas, como alguém que participa, que está na companhia, que não está numa ilha, numa casa de veraneio, enquanto os irmãos estão sofrendo, não. Ele diz, olha, eu sou vosso irmão e companheiro. Aí ele diz, em 3 coisas, sou vosso irmão e companheiro, participo com vocês. Na tribulação, que é a palavra tríplice, que geralmente tem a ver com a perseguição, a angústia, as tribulações. Então ele diz, olha, eu sou companheiro de vocês nesta hora. A palavra tríplice quer dizer que a pessoa está dentro de uma sala e as paredes vão diminuindo, encurtando, e aquela pessoa vai sendo esmagada. Então João diz, eu estou com vocês, aí eu sou companheiro, eu estou passando pelas mesmas coisas. Então, para a gente que sofre, gente que sofre não quer saber de título. Gente que sofre quer saber de ações. E aí ele diz, vosso irmão, sou irmão de vocês, sou da família, na tribulação, no reino. Ele disse, olha, veio o reino de Deus. Nós somos de um reino que não é deste mundo, e por isso, à medida em que esse reino avança, as paredes se fecham. Quanto mais o reino avança, quanto mais próximo do fim, maior a tribulação. Maior tribulação sofrerão os súditos do reino. Aqueles que deixaram o reino do mundo e seguem o reino de Deus. Ele disse, eu estou no reino. Esse reino que traz tanta tribulação a nós. Se nós estivéssemos no reino do Domiciano, nós não estaríamos agora, eu não estaria exilado, vocês não estariam sendo perseguidos, mas nós estamos no reino dos céus, ou, como preferem Marco e Lucas, no reino de Cristo. Aí ele diz assim, e na perseverança, que é a palavra hipomone, que não é uma palavra passiva, não é apenas paciência, como traduzem algumas. Ele diz, eu estou na perseverança, eu estou nadando contra a correnteza. Então ele diz, eu sou companheiro, sou irmão, quando? Na tribulação, no reino, e estou perseverando. Porque um dos propósitos do livro de Apocalipse é incentivar os cristãos sofrendo, os cristãos que sofrem, a não desanimarem diante das lutas, a não pararem. Em Jesus Cristo. Aí ele diz, estava na ilha de Patmos. Aí ele diz por quê? Ele diz por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele diz, olha, foi por isso que eu fui exilado, porque eu sou do reino, eu estava anunciando a mensagem do reino.
A palavra de Deus e o testemunho do Senhor Jesus. Ele diz, como vocês estão sendo perseguidos porque pregam e porque vivem em conformidade com essa palavra. Ele diz, eu estava na ilha de Patmos, todo mundo sabia, era uma ilha prisão. Era essa ilha aqui, ó. Era uma ilha vulcânica para onde o imperador mandava os exilados políticos. Então, João está nesta ilha, já velho, e ele está aqui como um prisioneiro, como alguém que o Império Romano não quer por perto. Alguns sugerem o seguinte, João era muito importante, uma pessoa muito querida, então matá-lo não era uma política boa. Matá-lo transformá-lo-ia num Marte. Então, poderia adquirir mais seguidores, mais convertidos. Então, como calar esse homem? Então, exilá-lo, já velho, mandá-lo para uma ilha onde ele não pudesse falar, onde ele não tivesse comunicação com as pessoas, e alguns acham que ele estava trabalhando nesta ilha. Era uma ilha não muito grande. Então, diz assim, no dia do Senhor, remera tufeu, ou seja, existem duas interpretações, que esse dia do Senhor seria o domingo. Então, por volta do final do primeiro século, domingo já era reconhecido como o dia do Senhor. Então, sábado comemorava, celebrava a criação e o domingo a redenção. Então, no dia do Senhor, outros acreditam que esse dia do Senhor seria a vinda do Senhor Jesus em glória. Mas aqui, o texto, o contexto, dá uma maior probabilidade para que seja o domingo. E aí ele diz assim, eu me encontrei em espírito. É o que a gente chama de êxtase. Ele agora não está mais ali vendo a ilha de Pátio. Ele está em espírito. Mas esse em espírito não significa que João não tivesse consciência do que estava acontecendo à sua volta. Do barulho das águas, do calor do sol. Muita gente pensa, e muita gente até fala, quando o Espírito Santo me toma, eu não sei, tenha cuidado. Esse tipo de espírito pode ser qualquer um, menos o Espírito Santo. É tanto que você vai ver que sempre que o Espírito Santo toma João, ele está profundamente consciente de tudo que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo material. Ele diz assim, encontrei-me em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Aí lembre-se que lá no Êxodo, Deus falou, o monte fumegou. Houve um barulho como de buzina, como de trombeta, e o povo tremeu. E o povo disse, Moisés, essa voz é muito forte, essa voz nos aterroriza. Então, fale você com Deus, ouça você e transmita-nos. Então, esse foi o acordo.
E aqui Jesus está falando como o Yahvé. E diz assim, uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreve em um livro o que vês e o envia às 7 igrejas. Ele disse, o livro vai para, não uma carta para cá, uma carta para ali. Como, infelizmente, muitas vezes a gente pensa. E envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Alguma pergunta? Não? Então, Kyriakos quer dizer pertencente ao Senhor. Era o dia do Senhor. Vamos continuar. Pastor, aqui só um esclarecimento. Quem fala? Eugênio. Quem? Eugênio. Ah, diga, meu irmão. No caso, as 7 igrejas, né? Assim, só para para ver se eu entendi direito, o senhor já havia explicado. No caso, elas são uma espécie de porta-voz para as outras igrejas, não é isso? Pode ser. Na verdade, essas 7 igrejas, elas foram escolhidas porque elas ficavam na rota. Naquela época, você tinha as estradas, né? E não tinha tantas estradas como hoje. E tinha as vias, Via Ápia, Via Ignátia, etc. Então, tinha estradas que ligavam o império. Então, é provável que estas igrejas escolhidas para representar a totalidade da igreja, elas foram escolhidas também porque elas estavam em locais estratégicos por onde passava estas vias, essas estradas tão poderosas que ligavam o império. Então, estando estas igrejas localizadas tão bem, dali se podia mandar cópias para outras igrejas que estavam no interior ou afastadas das vias. Deu para entender? Pastor Gilberto, pastor Oliveira. Amém. Pastor, me diga uma coisa, como era a logística para essas cartas chegarem, a carta oriunda a revelação que João recebeu, como que elas chegaram às igrejas, a logística para chegar às igrejas? Existem 2 formas de se pensar. A primeira é que João escreveu esta carta, esse livro, na ilha de Patmos, e deve ter enviado ou por soldados, que ele deve ter ganho para Jesus, enquanto estava na ilha, ou por irmãos que foram lá visitá-lo. Então, ele mandou esse livro, daí esse livro tão simbólico, tão cheio de símbolos, para que os romanos não entendessem. Uma segunda está baseada naquele texto que ele diz assim, eu, João, estava passado. Então, essa segunda, acredito que a logística foi o seguinte, João viu as coisas lá na ilha, mas só escreveu depois que chegou a Éfeso. Então, aí ele mandou os seus auxiliares para levarem essa carta. Deu para entender, pastor? Deu, pastor, perfeitamente. Amém. Então, agora João vai ver o Cristo exaltado. Ele diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu a voz. Isso aqui é a mesma coisa que acontece sempre, o método de Deus é assim. O que foi que eu disse? O método de Deus é assim. Certo?
Sempre. Primeiro você ouve, depois você vê. O que foi que eu disse? Primeiro você ouve, depois você vê. Jesus não apareceu na frente dele, apareceu atrás. E João ouviu a voz, e aí ele se virou para ver. Então, daí a importância da palavra. Deus sempre fala conosco primeiro pela palavra. Esses dias, eu fiquei atribulado com pessoas, não só uma, mas, infelizmente, foi no mesmo final de semana que eu vi pessoas entrando em contato comigo para dizer o quanto estão sofrendo, pessoas, no plural, por causa de terem dado ouvidos a outras coisas que não a palavra de Deus. Então diz assim: ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. O que ele vê? Ele vê a igreja. Ele vê os candeeiros, os candelabros de ouro. Por quê? Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Porque Jesus quer ser visto na sua igreja. Paulo diz: vós sois as nossas epístolas vivas. Então, João olha para trás e o que ele vê? Ele vê aquilo que é o símbolo das igrejas. Então, o que Jesus espera? Que, assim como João viu Jesus nas igrejas, que o mundo veja Jesus em nós. Aí ele diz assim: e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, ou, nas traduções mais antigas, o Filho do Homem, vestido de uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Então, tem 2 interpretações dos estudiosos. Uma é que essa túnica, esse vestido comprido, alar, quer dizer até o pé, e essa faixa de ouro no peito era do sacerdote. Então, aqui estaria falando de Jesus, o sacerdote. Outros dizem não. Aqui está falando de um rei. De um rei com uma veste talar. Lembra-se que camisa de manga comprida naquela época, nos dias de José, era você ter status. Certo? Então, quando o pai deu uma camisa colorida e de mangas longas, então, se você tem, certo, uma camisa de manga longa, você é alguém de status. Então, João viu alguém com um vestido até os pés, uma roupa de dignidade e um cinto. E existem aqueles que eu partilho dessa ideia, que creem que falam da dignidade real ou da dignidade judicial. Então, Jesus agora é rei, é juiz. E aí ele diz assim: sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos como a neve. Aí a gente lembra lá de Daniel, onde diz que o Filho do Homem veio ao ancião de dias. E ali fala da eternidade do Pai. Então, agora, esse rei juiz é eterno. Esse Filho de Deus, esse Jesus, que foi morto em ignomínia, agora vive em glória, agora é eterno. Aí diz assim: e seus olhos eram como chama de fogo. Existem traduções possíveis que os olhos eram vermelhos como uma tocha de fogo.
Os seus olhos estavam como alguém que está irado. Então, aqui fala da onisciência do Senhor Jesus Cristo, do Cristo ressurreto, misturado com a sua ira. Como diz Isaías, ele é aquele que pisa no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Porque o que é o Apocalipse? O Apocalipse é dizer, igreja, meu povo, o sofrimento de vocês está acabando. É como Paulo disse, quando ele vier, trará consolação para o afligido e trará tormento para aquele que aflige os santos. Então, agora, o Senhor Jesus está com olhos, não olhos, aqueles olhos simpáticos que passavam a alma, mas aqueles olhos que tudo vem e que fazem com que os ímpios temam e saibam que nada podem esconder dele, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, aquele de quem Davi disse, tu me conheces desde o ventre da minha mãe. E aí ele diz assim, seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado numa fornalha, algo que ainda está quente, é algo que acabou de sair do forno. É como bronze polido. E aqui fala do juízo, do juízo. Então, Jesus é esse juiz que vai, como eu já citei, pisar no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, e as suas vestes serão salpicadas de sangue. Então, agora nós temos um juiz que se apresenta a João. E aí ele diz, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Por isso que eu digo que João, ele está em espírito, mas não está ignorando o que acontece ao seu redor. João sabia do barulho que fazia, as ondas quando quebravam nas pedras da ilha de Pátmos. E aí, como ele não tem como descrever, porque João está tentando, ele está vendo e está tentando traduzir em palavras aquilo que ele está vendo. E aí ele diz assim, era como a de muitas águas. Era uma voz que fazia tremer. Aí ele disse, na sua mão direita. Nós já vimos que a destra, a mão direita, ele segurava as 7 estrelas. Que nós vamos ver, ele vai dizer que são os 7 anjos. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Jesus vai pelejar contra os hereges, contra os ímpios, com a espada da sua boca, com a palavra. Ele vai dizer lá nas cartas, se eles não se arrependerem, eu virei e batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca. Aí ele diz assim, e nós já vimos que diz assim, a palavra de Deus é qual espada de 2 gumes que penetra. Aí, o seu rosto brilhava como o sol, no seu fulgor. Aí você vai lembrar de Paulo, que vem perseguindo,
se achando, e de repente ele vê uma luz maior que a do sol. E ele cai por terra. E ele descobre agora que aquele Jesus que ele perseguiu é o Filho de Deus ressurreto. E João agora sabe. Ele agora tem uma outra visão. Não é mais o homem, não é mais o filho de José e Maria, não é mais aquele que as pessoas podiam enfrentá-lo e fazer-lhe mal, mas esse agora é aquele que tem todo o poder. Aí ele diz assim, o que acontece com João quando ele vê esse ser poderoso? Ele diz assim, quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Ele disse, olha, eu não aguentei, eu desmaiei. Quando eu vi tudo isso, a espada que saía da boca dele, quando eu vi seu rosto, quando eu vi o barulho da sua voz, quando eu vi seus cabelos, quando eu vi seus olhos ardendo, se num cristão temente causou todo esse temor, você imagine no ímpio. Foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Daniel teve uma visão, passou uma semana doente. Eu não entendo as pessoas hoje que dizem que tiveram uma visão de Deus e estão boas. E não caem, não desmaiam, não ficam doentes. Ou estas pessoas estão muito fortes, ou Deus enfraqueceu. Ou, o que é mais preciso, elas não viram coisa nenhuma. Ele diz, caí aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas. Não temas. Eu sei que você está apavorado. Eu sei que você está tremendo. Eu sei que você não... Os seus joelhos não tiveram o que a gente chama na medicina de tônus muscular. Não teve força para ficar em pé diante de mim. Ele diz, olha, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto. Mas agora estou aqui, vivo. E João, vocês estão sendo mortos. João, meus servos estão atribulados. João, mas eu te apareci agora como eu sou. Você já teve uma amostra grande lá no monte. Mas agora você está me vendo como realmente eu sou. É como se ele dissesse, você vai ter medo do Domiciano? Você vai ter medo dos romanos? Vocês vão ter medo? E agora Jesus mostra aquilo que ele diz lá no Evangelho. Ele diz assim, não temam os que podem matar a carne. Digo-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar a carne tem poder de lançar a alma no inferno. A esse vos digo que temei. Então Jesus está dizendo a João, João, eu vim aqui para mostrar a você e ao meu povo a quem vocês devem temer. Porque, irmãos, eu não entendo a gente, eu e você. A gente tem medo de um monte de coisa, mas a gente não teme a Deus, ao juízo de Deus. E aí ele diz assim, eu sou o que vive. Foi morto, verdade. Mas agora estou aqui vivo para todo sempre. Aí ele diz, para arrematar, e tenho as chaves
da morte e do inferno. Infelizmente, sempre que as pessoas pegam a palavra Hades, traduzem por inferno. Mas isso é uma linguagem semítica para dizer, olha, todo poder está nas minhas mãos. Chaves eram poder. Ele está dizendo, olha, eu tenho poder sobre o mundo físico, o mundo espiritual, eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre o Hades, eu tenho poder. Porque aqui não está falando dos demônios, do inferno. Aqui está falando de todos os poderes que assolam os crentes, que causam medo, que causam tribulação, morte. Para onde eu vou? Como será o estado intermediário? Então Jesus disse, não tema. Sabe por quê, João? Porque o poder sobre a morte, sobre o estado intermediário, até sobre os demônios, sobre tudo, João, sobre Roma. João, quem está no poder e a quem vocês devem temer, sou eu. Então, alguma pergunta? Sim ou não? Então, Deus Não, abençoe. entendi. Até a nossa próxima aula. Pai do Senhor, meu pastor, boa noite.